Maravilha, obrigada, Maurílio. Vamos seguindo aqui na nossa programação. Chegou a hora da gente receber ele, André Machado, CEO do Projeto Os 10%, nosso querido Ogro de Wall Street. Mais uma semana presencialmente aqui com a gente. Obrigada, André. Obrigado, sempre um prazer recebê-lo. Eu adoro vir aqui, me sinto em casa. Maravilha. Sempre pra gente é muito bom também tê-lo aqui conosco. Claro, né? A gente sabe, né? É um sacrifício, o André tem que acordar bem cedo, né? 5 da manhã para sair às 6. Para estar aqui com a gente. Ô, André, a gente estava agora há pouco falando, né? Inclusive com a Ariane ali, nessa leitura da ata, enfim. E agora há pouco estava até repercutindo em questão da saída de fluxo estrangeiro, né? Se de fato a gente viu investidores estrangeiros já retirando ali mais de 41 bi nesse ano. A nossa bolsa tem uma discussão, está barata, o fluxo não está vindo. Você acha que o investidor estrangeiro tem pesado para ele esse risco país, né? Tem aumentado, feito isso? Ou de fato você vê isso como um movimento de trade-off, principalmente por conta dos juros altos ainda nos Estados Unidos? Eu acho que é uma combinação das duas coisas. Tem essa questão do trade-off, né? É muito mais seguro investir lá. A FIT agora mesmo anunciou a possibilidade que se o fiscal continuar deteriorando, rebaixar a nota. Então lá, queira ou não queira, apesar das narrativas às vezes que o pessoal faz em contrário, lá é um título livre de risco, né? Apesar do pessoal falar, isso está quebrado, o dólar está quebrado, etc. O pessoal, principalmente de criptomoedas, fala muito isso, mas é um título livre de risco. As próprias reservas do nosso Banco Central, a última vez que eu vi, eram 86% em títulos americanos, né? A gente tem uma das maiores reservas do mundo no tesouro. Então, é uma combinação das duas coisas. Tem a questão de que, por conta desse valor, muito dinheiro vai para lá e aí o dinheiro fica mais escasso, o dinheiro que circula no mundo. E aí o pessoal começa a tirar dinheiro de alguns mercados, né? Principalmente emergentes, que talvez fiquem, apesar de os bancos centrais dos países desenvolvidos estarem dizendo de manutenção dos juros por um longo tempo, especialmente o Fed disse isso, né? Muito drivado em dados, né? Com relação a emprego industrial, etc. Os emergentes, a tendência é que fiquem mais tempo ainda. Então, isso aumenta a dívida desses países, o que pode gerar um efeito bola de neve, que é o que se comenta aqui no caso do Brasil. Agora, tem uma questão também puramente matemática com relação à nossa taxa Selic versus a taxa americana, que tem um pouco a ver com essa questão de percepção de risco. Se o nosso título, que é considerado junk bond, ou seja, traduzindo, título lixo, por conta de históricos de calote no passado, né? Mas foi nos anos 80 do Sarney, já tem 40 anos. Ok, Estados Unidos nunca deu desde a independência americana. De novo, tem aquelas narrativas que às vezes, né, tipo, quando saiu do padrão ouro, não deixou de ser um calote em 72, né, 71, verdade, mas nunca deu calote, ponto. Então, quando você compra um título de qualquer outro país, você faz a seguinte conta: quanto está pagando o americano? 5,5. Quanto está a nossa inflação? Podemos arredondar para 4, né? Boletim Fox vem aumentando as 7 semanas, foi de 3,6 para 3,8 para esse ano, né? O IPCA, então vamos lá, vamos dar para 4 para facilitar a conta de padeiro. 9,5. O CDS, a última vez que eu olhei o CDS, quinta-feira, estava 160. 9,5 mais 160 agora, pontos. 165. Então aumentou 5. Então estamos falando de aumentar. Isso que você vai falar? Desculpa. Era 1,65. 1,65. Então aumentou 0,05. Então 165 pontos, a gente pode traduzir que seria mais 1,65% de CDS, de custo, para você proteger, né, de calote essa compra de títulos. Então 5,5 mais inflação de 4, 9,5, 10,5, 10,5, dá mais de 11. Está dando mais de 11. Então, se lá começar e lá o fato de estarem postergando esses cortes também, né, que eu acho que não vai ter nenhum corte esse ano, eu venho falando isso desde o ano passado, eu achava surreal essa questão dos 7, 8 cortes que se falava no início do ano, né, diante de tanto da força do pleno emprego, da inflação de serviços, tudo mais.
o fato de lá não estar cortando, o que poderia aumentar um pouco a diferença do título americano para o nosso, e com isso dar um fôlego para atrair capital para cá, com essa suspensão, né, com esse adiamento dos cortes lá, também torna mais arriscado ainda. E agora o Banco Central fala em interrupção. Eu acho que o dinheiro vai continuar indo embora, vai continuar fluindo, o dinheiro que sempre foi, como a gente chama, dinheiro de motel, né, vai continuar indo embora. Mas os próximos dias, como a gente tem 2 dias de delay do número da BMF, da B3, eu sou das antigas. Revelou a idade. Pois é. Então, como tem esses 2 dias de diferença, a gente teve uma alta relevante, foi a maior alta desde março, mas tanto a alta de sexta quanto a alta de março foram exatamente em dias de vencimento de opções. Então, não conta. Então, a gente tem que ver agora como é que foi justamente segunda-feira, né? E sexta e segunda, que foram 2 dias de alta no Ibovespa, para ver se, de repente, é fluxo gringo revertendo por alguma razão, por conta da unanimidade do Copom, né? Afinal de contas, eu até comentei aqui com vocês na terça-feira, falei, olha, eu acho que, eu concordo que é unanimidade do mercado que eles não vão cortar. Mas eu acho que, assim como os 4 diretores escolhidos pelo Lula votaram em 0,5% e foram derrotados e veio corte de 0,25%, eu acho que agora talvez eles votem 0,25%, ou seja, vão diminuir, sabendo que vão ser derrotados, mas pelo menos fazem o jogo político. Aí até o Felipe falou, ixi, mas se fizerem isso, no dia seguinte vai ser um estresse danado. E é verdade, seria um estresse danado. Mas aí era a questão política versus técnica. Tanto é que depois que saiu unanimidade na quarta-feira, na quinta-feira vários jornalistas da imprensa e analistas falaram que os 4 preferiram proteger, salvar a biografia deles, sendo técnicos ao invés de serem políticos. E aí eu estava conversando com o Cabral ontem e ele me deu uma outra visão que eu achei muito interessante. Como o Felipe falou, se tivesse tido divergência, o mercado ia dar uma estressada danada, a curva de risco ia empinar, a curva de juros ia empinar, o dólar ia explodir, bolsa ia despencar. Mas o que acontece? O Roberto Campos Neto sai no final do ano, né? Então, se eles fizessem isso, eles iam sabotar o seu próprio trabalho, eles iam tornar o trabalho deles muito mais difícil. Porque se está desancorado, e isso com certeza foi amplamente discutido nos 2 dias de reunião, né, e saiu explicitamente na ata que houve uma desancoragem, que eles precisam agora ancorar, que vão buscar o centro da meta, né? Hoje a gente está muito mais perto do teto da meta do que do centro da meta, estamos quase em 4 para esse ano. E com essa interrupção, com esse discurso todo de buscando ancoragem, eles esperam levar o final do ano que vem para 3,1, praticamente meta, né? Mas quando a gente olha a curva de juros, não é isso que mostra, principalmente o boletim Focus de ontem, não é o que mostra para dezembro de 2025. Né? Então tem um longo trabalho pela frente. Se eles fossem atender a pressão política, talvez até eles devam ter tido algum tipo de conversa com o governo, porque obviamente era óbvio que eles votando com unanimidade, né, junto com o Roberto Campos Neto, que é o vilão da história, o governo, o Lula, né, todo mundo, eles iam ser questionados, tipo, pô, mas os teus diretores votaram junto com o Roberto Campos Neto, então o Roberto Campos Neto não está errado. E é verdade, ele não está errado, né? Então, os caras votaram a favor do Roberto Campos Neto, o Lula continua batendo no Roberto Campos Neto, é narrativa, etc., né? Mas eu acho que os caras... O Cabral acertou na mosca quando disse isso ontem no programa dele matinal. Se eles votam, mesmo sabendo que iam ser voto perdido, mas voto para ganhar a parte política, ia gerar um inferno tão grande que eles iam armar bomba para eles mesmos armarem. Para eles ia ser pior, porque eles iam ter os próximos 6 meses um baita estresse. Roberto Campos Neto, esse semestre já é pato manco, principalmente se o Lula anunciar o presidente agora, que ele disse que ia antecipar, que eu acho que seria uma lambança gigantesca, porque aí acabou de vez, principalmente se ele não confirmar o Galípolo, botar um outro cara, porque o Galípolo me traiu, vou botar um outro cara, e aí começam a aventar aí, acho que o Pércio Arida, né, e outras pessoas das antigas,
mais desenvolvimentistas, né, que a gente sabe. Então, se ele anunciar isso agora, eu acho que ele desfaz esse trabalho de buscar ancoragem que o Galípolo participou, né, concordou, viu que o cenário realmente está feio. André. Então, acho que foi isso. Acho que eles preservaram o mandato deles para que não seja o inferno que o mercado está desenhando. É até interessante, né, toda essa perspectiva, porque a gente está batendo, né, nessa tecnicidade do Banco Central, o Galípolo falando, deixando, né, muito bem argumentado, que foi bem técnico o voto dele e dos outros diretores. E aí a gente percebe, né, o governo criticando o Banco Central para reduzir a taxa de juros, o Banco Central devolvendo a bola, a batata quente para o governo, falando cuida do fiscal, muito claro no comunicado e na ata, e aí fica essa batata quente de um para o outro, do outro para um círculo vicioso. Como quebra esse círculo vicioso? Como, tecnicamente, a gente tem uma paz entre as instituições para a gente conseguir o Banco Central fazer o trabalho dele e o governo fazer o trabalho dele? Eu acho que, por exemplo, o Galípolo está falando agora, né, no evento da Warren. Agora, né? Acabou já? Acabou de terminar. Não sei se ele falou alguma coisa do fiscal. Estava todo mundo esperando que ele falasse. Eu não acompanhei, estava vindo para cá. Mas seria interessante observar, porque o Roberto Campos Neto se envolveu muito nessa discussão de fiscal, coisa que não cabe a ele se envolver nesse tipo de debate. Cabe, de repente, dele pontuar num parágrafo, numa linha na ata e ponto. Ele participar do jeito... Eu acho que o Roberto Campos Neto, ele ajudou muito nessa desancoragem. Então, acho que uma das maneiras de começar a quebrar isso seria o Galípolo, ou seja lá quem for, continuar tendo um mandato técnico, mas parando de entrar na seara política, principalmente na questão fiscal. Ele só comentou que ele entende o tamanho do esforço que está sendo feito por Haddad para o equilíbrio fiscal. Show. Foi o único ponto ali que ele tratou mais sobre a questão do fiscal. E é verdade, o Haddad... era o número 2 da Fazenda, né? Ele era o número 2 da Fazenda, exatamente. Até ele ser nomeado, ele era o braço direito do Haddad. Ele focou muito esquerdo, mais, né? Ele focou muito mais na... Boa, bom trocadilho essa. Ele focou muito mais em falar de inflação, IPCA, bom sinal, enfim, bom sinal. Eu acho que ele mostra o que é fato, né? Eu nunca imaginei que eu ia dizer isso, mas o Haddad está saindo melhor do que a encomenda, porque ele está tentando tirar sangue de pedra, né? No momento que ele está tentando, tudo bem, não é muito a praia dele, eu acho que ele não tem, acho que as décadas de militância petista, ele tem o discurso do Lula de que gasto não é despesa, é investimento, né? Mas agora que ele está com a batata quente na mão, você vê que ele está tentando ajudar nessa questão fiscal. O problema é que ele está indo só pela linha da receita, né? Quando ele foi quando ele foi para a questão do PIS/COFINS, que mostra a total falta de tato político, de conhecimentos, como é que funciona o Congresso. Enfim, ele está tentando fazer o trabalho dele e o Galípolo, eu acho que faz parte agora da parceria que eles já tiveram, ele ajudar. E a maneira como ele pode ajudar é não ficar falando de fiscal como ele não fez hoje, né? Como ele fez hoje, não falou, né? E vamos ver, você falou da reunião da CMN de fazer o IPCA contínuo, né? Eu acho que vai ser super interessante isso. Mas sabe o que seria o melhor de tudo? A melhor decisão não é nem IPCA contínuo, é parar com esse negócio de banda para cima e banda para baixo. Porque no final o pessoal já trabalha com teto. É questão de, já que a gente fala tanto de ancoragem, né, ancoragem da inflação, etc. Quando se bota um teto, a gente vê que o governo trabalha dentro do teto. Se ficar dentro do teto, né, tá bom. Se não romper o teto, tá legal. Então, acho que a maior decisão, a melhor decisão que eu acho que o CMN podia tomar, isso não está em discussão, não é só essa IPCA, inflação contínua, seria botar meta. A meta é 3? A meta é 3, vamos buscar 3. Se der 3,5, 4, estourou a meta, mas bota 4,5 de teto e 1,5, né, para baixo, 1,5 para cima, então dá 4,5. 3 menos 1,5 dá 1,5, isso. Pô, nunca foi para a par de baixo, né? Com exceção da época aí
da pandemia, que tudo parou, nunca tivemos ido para baixo. Então, para que tem teto? São duas metas. Uma meta para inglês ver e o teto, que é a meta real. Subsolo, né? E a gente está indo para o teto, né? Estamos indo para 4%. Quer dizer, todo o impacto, por exemplo, das inundações do Rio Grande do Sul ainda não foi sentido. Vai ser sentido agora nos próximos trimestres. E tem um impacto, por exemplo, a questão do arroz, né? Que gerou todo esse burburinho do arrozão, etc., mas eles já tinham colhido 90% da safra, etc. Eu acho que o problema maior ainda está por vir, não só no arroz, como outras commodities que são produzidas no Rio Grande do Sul, porque a infraestrutura foi destruída, né? Uhum. Terras foram destruídas, silos foram destruídos, todo o transporte rodoviário, as pontes foram destruídas, estradas destruídas. Isso leva... a gente não é igual a China que fazia hospital na pandemia em uma semana. Aqui as coisas se arrastam por anos. Então, como é que vai ser a distribuição dessas commodities agrícolas nas próximas safras? Né? Isso que eu acho que é difícil de mensurar ainda. E isso, obviamente, pode causar inflação. Vai depender também muito do apoio, inclusive, do próprio governo federal para a recuperação desses pequenos produtores. Eu até fiz um strike debatendo bastante esse tema com o deputado federal Marcel Van Hatten, né, e ele trouxe, e não só, né, a questão do arroz, são muitos produtores ali, pequenos produtores no Rio Grande do Sul, inclusive produtores de uva, que foram muito impactados, né, todo o PIB ali, muito impactado, e tem uma morosidade muito grande também na ajuda federal. Só para eu não perder o gancho aqui de um ponto importante que você falou, André, na hora que você estava falando ali do Galípolo, né, inclusive que o Lula falou que pode ser que anuncie um nome, que seria muito ruim se fosse isso agora, ele citou uma frase naquele dia, que ele falou que teria que ser uma pessoa cascadura, experiente, e ele trouxe uma coisa e ele citou um nome, inclusive no discurso dele, ele citou ali o Henrique Meirelles, né, e ele falou, né, comparando ali o Henrique Meirelles com o Roberto Campos Neto. Você acha que pode ter sido apenas uma comparação ou ele, de repente, soltou um nome ali para tentar validar, né? Até porque o Meirelles tem um respeito do mercado financeiro. Sim. Mas por onde anda ele? Eu nunca mais ouvi falar dele. Onde ele está atuando hoje em dia? Inclusive, ele esteve recentemente aqui na nossa programação, um programa que vai ao ar em breve. Ele não tem atuado ainda, né, Felipe, mais, né? Não. Será que ele pega essa bucha? Porque... Depois da candidatura, ele parou. Ele também já está com uma idade mais avançada, ele já deve estar beirando os 80, eu acho. Não sei. Eu não sei a idade dele. Eu conheci pessoalmente na época que ele era presidente do Boston, quando eu era da Microsoft. Ele já era, na época do governo Lula, né? Logo depois, ele saiu da presidência mundial do Boston, ele já devia ter o quê? Uns 60 e poucos anos, eu acho. Então eu não sei se ele pega essa bucha. Ele sabe... um cara do naipe dele foi presidente mundial do Boston, presidente de um banco central, né? Ele sabe essa questão fiscal, a bucha que é, ele sabe que acabou o ciclo das commodities, que a China está indo para o buraco. É só olhar o gráfico de Xangai, da Bolsa da China, é só olhar o minério de ferro. Pode ter discurso pró-China que tiver, que a China está tentando há anos desinflar essa bolha imobiliária, acho que até está conseguindo desinflar sem causar um crash estilo Estados Unidos, mas é um processo que está sendo muito lento. E tem a questão dos números da China, que é uma caixa preta, que é a dívida, todo mundo fala da dívida dos Estados Unidos, da dívida do Japão, mas a dívida da China, se for considerar as províncias, que ninguém sabe o tamanho real, mas fala-se de 300% do PIB. E essas províncias, elas estavam se financiando justamente vendendo terra para as construtoras. Acabou essa fonte que parecia infinita de receita para as províncias. Então, na hora que o Meirelles olhar o cenário como um todo, cenário global, geopolítico, né? A gente está aí o petróleo veio subindo forte aí nas últimas semanas. E ainda não se falava, se suspeitava que ia ter uma guerra de Israel com o Líbano. Agora é praticamente certeza que vai ter essa guerra, que o Israel vai invadir o Líbano, né? E aí sabe Deus qual vai ser o impacto em termos de efeito dominó nos outros países árabes.
Tem esse acordo do Putin com a Coreia, dizendo que agora a Coreia do Sul que não se atreva a mandar armas para a Ucrânia. Enfim, o xadrez, porra, Meirelles, nessa altura da vida, aceitar isso é uma roubada, só se realmente o ego dele for maior do que ele e ele achar que vale a pena. É o pior emprego do mundo. Tem até um livro com esse título, né? Pior emprego do mundo, principalmente agora, nesse cenário. E outra coisa, eu vi os vídeos do Lula no Nordeste esse final de semana, flopou geral. E é o que eu falo, é um detalhezinho que pode parecer que não é discurso de economista nem de analista, coisa que eu não sou nenhum dos dois. Eu sou trader, ponto. Eu sou analista técnico, grafista. Mas, 22 anos, você aprende coisa pra caramba, né? E você aprende a juntar Lé com Cré. O Lula, nesse terceiro mandato, duvido que tenha um quarto, que eu acho que ele não aguenta e também ele não ganharia, nesse terceiro mandato, ele vai querer, de alguma maneira, deixar a marca dele de algum jeito. E com essa frustração, né, por conta de inflação, etc., a popularidade dele despencando, inclusive no Nordeste, ainda está em alta, mas não foi ninguém nos eventos que ele participou. Cara, ele vai gastar como se não houvesse amanhã. Até porque para ele não tem muito amanhã, né? Na idade que ele está cruzando o cabo da Boa Esperança já. André, falando no presidente Lula, né? A gente sabe os 2 primeiros mandatos acabaram tendo um incremento, um ímpeto bastante forte ali de toda a situação do boom das commodities, ajudou muito, pôs dinheiro no caixa, desenvolvimento, crescimento econômico do Brasil. Com um cenário global mais desafiador, a vida do Lula está mais difícil. Não tem mais... Dificílima. Como ele se utilizar disso? Qual seria a saída? O que poderia acontecer para ele minimamente equilibrar os pratos? Ele tinha que seguir o caminho que estava sendo trilhado pelo Temer e pelo Bolsonaro / Guedes, né? Na verdade, era o Guedes. Ele tinha que fazer as reformas, né? E na verdade, ele não tem interesse nenhum em fazer reforma nenhuma. E até a aliança dele com o STF, a gente está vendo o STF desmontando alguns itens da reforma da Previdência aprovada em 2019. Então, a gente, sabe, uma coisa que acho que foi o Cerise que falou, não sei se foi o Cerise ou se foi o Lisboa, na semana passada que eu vim maratonando as suas entrevistas na estrada, né? Que parece que de 2023 para cá, os auxílios sociais aumentaram 30%. Então, auxílios sociais 30% de aumento em 1 ano e meio. Você hoje estava mencionando a questão do subsídio que eles aumentaram em 30 e tantos setores, 500 e tantos bilhões de reais. E aí eu até te mandei a mensagem do Van Dijk na semana passada, quando ele falou dos setores, né? Enquanto eles forem porcos gordos, né? Exato. Naquela hora eu quase pulei da cadeira, né? Se tivesse rojão, eu soltava dentro de casa. Quando ele falou isso, que, cara, é um absurdo esse subsídio, mas é o setor onde o Lula nasceu, cresceu, né? O automobilístico, a metalurgia lá do ABC, né? Mas é um absurdo a gente dar esses subsídios para automóveis no Brasil. É um absurdo. Quando você compara o preço daqui, aquela frase do Itamar continua valendo. São carroças, não são carroças. Você pega um carro popular, 70 mil, 100 mil, carro popular. É porque o carro popular já não é mais popular. Já tem ar-condicionado, tem airbag, acho que é lei. Mas, cara... Mas custa preço de carro alto, né? Custa por preço sinal, de né? carrão, carrão nos Estados Unidos. É. Então, esses subsídios são... Desculpa, é um termo forte, mas é um câncer para o país, esse tipo de subsídio. Uma coisa é você subsidiar, por exemplo, aço, para impedir o aço chinês que está sobrando lá, e para não vender barato lá dentro e deprimir mais ainda o mercado, os estoques estão exportando a preço de banana, mesmo que dê prejuízo. Né? Mesmo que dê prejuízo. Agora, aí sim, você subsidia um setor como esse, que é estratégico. Né? Uma das coisas que fez o Getúlio Vargas, que era pró-Mussolini, pró-Hitler, né? Como pró-general Franco na Espanha, ele virar para o lado dos aliados,
foi ele arrancar do Roosevelt a instalação da Siderúrgica Nacional lá em Volta Redonda, CSN. Porque na época a siderurgia era uma coisa estratégica, como hoje é energia nuclear, por exemplo. Então, siderurgia é material de base, né, indústria pesada, e além de construção, a gente tem que proteger desse tipo de dumping que a China faz. Agora, aqui dentro, a gente penalizar o próprio consumidor, né, por conta de um outro setor que é protegido, que é amigo do rei, sabe? Essa injeção de grana que vai ser feita aí, mas já tinha sido previsto desde janeiro, essa injeção de grana que vai ser feita na Amazônia, na distribuidora, né? Justamente para poder pagar as 12 usinas que os irmãos batistas compraram. Cara, se foi desenhado isso desde janeiro, ok. Eles estavam sabendo, então. Compraram na Bacia das Almas as 12 usinas e agora vão receber o dinheiro. Uhum. Cara, nossa, dá raiva. Dá raiva ficar relembrando isso. Depois de 4 governos com tanta corrupção, as coisas voltarem na cara dura, né? As empreiteiras recebendo de volta o dinheiro, sendo inocentados. Não tem o que fazer. É complicado mesmo. Só para a gente encerrar rapidinho agora, André, só tenho aí 3 minutinhos. 2 minutos, Você acha que o Haddad tem a confiança no mercado? Acha que, se ele entregar o que ele está lutando aí para entregar, ele pode virar aí, de repente, um FHC2? Ele não é um... Sai de ministro de Fazenda para presidente, né? Dele... FHC2. Um FHC2. Não, ele não consegue. Eu acho que ele ganhou a confiança do mercado com esse trabalho que ele está tentando fazer, mas está indo aos trancos e barrancos, né, metendo os pés pelas mãos, como foi o caso do PIS/COFINS, mas pelo menos o pessoal vê ele tentando, mas continua tentando pelo lado da receita. Eu acho que isso não vai resolver, a gente não tem como aumentar a carga tributária, então só tem através de corte de gastos. E isso não depende dele, depende do Lula, do Congresso, de ministros, de acabar com subsídios. Ele não vai conseguir, então eu duvido que ele consiga ser o FHC da época do Itamar e virar presidente. Até porque, mesmo que ele seja candidato, porque o Lula está velho, ou o Lula está com medo de ter uma derrota nessa eleição, que seria líquido e certo, né? É só o STF permitir que nessa eleição o candidato contrário a ele possa repetir as frases que ele vem falando, né? Não faça censura como fez aí com o Lira semana passada e com a questão de ser ex-presidiário, ex-condenado. É só deixar falar que ele não ganha, acho que nem eleição para síndico mais. E botar o Haddad, ele já perdeu para o Bolsonaro. Então, acho que vai vir um nome aí de direita ou centro-direita que vai derrotar seja quem for. Esperamos. André, quero agradecer. O tempo passa rápido quando o André está aqui com a gente, sempre muito bom. Obrigada, principalmente, né, por ter vindo presencialmente mais uma semana aqui com a gente. Obrigado. Se Deus quiser, semana que vem eu venho de novo. Com mais. Obrigada, combinado. Grande André Machado, CEO do Projeto Os 10%. Girinho rápido agora com Maurílio Goldner. Fala, Maurílio. Monitorando